Seja bem-vindo a esse vídeo onde eu vou te mostrar mais 18 motivos, que eu tenho muitos, mas 18 motivos pelos quais você deve buscar ter cada vez mais avaliações no seu negócio. 18 motivos simples, não vou ficar enrolando, no final do vídeo eu te falo onde conseguir mais informações sobre isso, mas bora lá. Ó, aqui é o local do Google Maps, que a galera chama de Maps Pack, né? O pacote ali de locais do mapa. E você vai ver que além do nome das empresas, endereço, alguma informaçãozinha aqui, a coisa que tem mais destaque são essas estrelinhas amarelas aqui. E são elas que vão ser aumentadas com as avaliações. Então você tem aqui ó, a nota média em estrelinhas, né? Você vê que aqui é 4.5, então a estrelinha cortada, e a quantidade de avaliações. Então isso aqui é o 80-20. É você ter uma quantidade boa de avaliações numa média boa. As outras coisas são derivadas disso, né? A pessoa clicar, poder ver boas avaliações, texto, imagem e tal. Mas é isso aqui, a primeira competição é essa. E, por exemplo, nessa primeira competição, Bem-Estar e Engenharia já chegou perdendo. E GLR Climatização já chegou ganhando. Se eu fosse escolher o meu troféu aqui para quem ganharia meu clique, GLR Climatização, meus parabéns, GLR Climatização. Então, ó, agora eu vou listar aqui de maneira bem rápida por que você deve se importar com aquela listinha ali, com as avaliações naquela lista, porque isso vai virar o jogo da sua empresa. Bora lá? Primeiro, na área de visibilidade e posicionamento, que é o que vai aparecer ali. As outras coisas podem até derivar dali e levar para outros lugares, mas simplesmente visibilidade e posicionamento. Se você tem mais avaliações, você tem um melhor posicionamento. Então tem gente que nem apareceu naqueles três, apareceu em quarto, quinto, sexto. Então você tem mais avaliações, você tem mais chance de estar entre aqueles três, que é o que importa para a gente agora. Então o seu negócio vai aparecer mais para as pessoas que buscam na sua região pelo seu serviço. Ou seja, você vai ter mais visibilidade de mais clientes, sem necessariamente precisar pagar por isso, né? Pagar um tráfego. Além de ser mais bem visto, você vai aumentar a chance de receber o clique. Então você vai ter mais leads orgânicos ali, porque dentro daqueles três você tem mais avaliações e a pessoa fala, pô, vou clicar nesse, vou ligar para esse aqui. Então, mais pessoas vão ligar, vão entrar no perfil, porque você tem mais cliques, e com isso você tem mais chance de vender sem pagar por clique de novo. E você tem não só a chance de aparecer mais alto, como você tem mais destaque. Porque você vê que ali o GLR Climatização apareceu em terceiro, não apareceu em primeiro. Só que ele tem mais avaliações, então acabou que ele teve mais destaque ali. Então as avaliações vão te dar mais destaque e, de novo, vai se valer como prova social, as pessoas vão ter mais confiança no seu negócio, como a gente falou, mais chance de clicar e tudo mais. Então, se você for, inclusive, pagar tráfego para aparecer o seu negócio ali patrocinado, o mesmo investimento em tráfego vai dar mais resultado, porque você vai estar mais destacado, vai ter mais credibilidade. Vamos lá? Não para. Facilidade de se tornar referência local. Ou seja, ser o top 1 em avaliações é mais um voto ali da internet e das pessoas falar, essa empresa é boa, essa empresa, rapaz, esse aqui os caras são os melhores. Eles não têm o melhor preço, mas eles têm o melhor serviço, ou seja, às vezes tem até o melhor custo-benefício, porque eles entregam mais. Então, essa percepção pelas estrelinhas ali, pelas notas, pela quantidade de avaliações, com certeza vai fazer você se parecer mais do que é até, ou, o que em muitos casos acontece, você parecer o que você realmente é, que você é muito bom, tem muito tempo de mercado. Então você começa a ter essa posição clara na mente do cliente, assim, pô, esse cara é o cara que tem mais avaliações. Então eu considero o preço dele um pouco mais caro e aceito, porque pô, tem mais avaliações. E você acaba virando essa escolha óbvia, né? Já que você é o cara que tem mais avaliações. Então isso aqui é tudo que você consegue com visibilidade e posicionamento. Se posicionar melhor, receber mais leads, ter mais destaque, seja no pago ou no gratuito, e vai se tornar referência. Então, além de visibilidade e posicionamento, você consegue o quê? Melhorar esses outros 11 itens. Sendo ele, ó, aumento na taxa de conversão por prova social. Como você vai lá vendo as avaliações, as pessoas vão ver as avaliações e falar, pô, outras pessoas já compraram e outras pessoas já aprovaram. Então a gente já consegue ter mais tranquilidade antes mesmo do cara ver a entrega ou do cara comprar. Ou seja, mais dos seus visitantes vão ser convertidos porque você tem boas avaliações. Além desse aumento da taxa de conversão, você fica claramente diferenciado, você é o melhor. Quando o cliente não conhece nada sobre o negócio, a única informação que ele tem, às vezes, é o preço. Então ele compara preço. Lá no Google Maps, quando ele faz aquela rota, ele tem outra informação agora além do preço. Tipo, você é o mais bem avaliado. Ou você pode avisar ele para ele ir lá pesquisar. Então agora ele tem uma outra informação além do preço do cara que não sabe nada. Mas ele não percebe a diferença entre as empresas, a qualidade do serviço, a qualidade dos produtos utilizados. Mas ele vai poder perceber que a sua é a mais bem avaliada. E você não é só mais um agora. Você é a empresa mais bem avaliada do Google. Você pode cobrar mais caro, como eu já falei, porque você tem reputação para isso, você é a melhor empresa, assim, você entra na cabeça do cara como sendo a melhor empresa da região, de acordo com as avaliações do Google Maps. Então você para de brigar por preço e começa a ganhar muito mais lucro.
Isso faz uma virada gigante. Às vezes você aumenta 10, 20% no seu preço e você consegue dobrar o seu lucro no fim do mês. Então, isso aqui, cara, isso aqui merece até um negrito aqui, porque essa é forte. Redução de objeções no fechamento. Ah, mas tá achando caro, não sei se vai dar certo mesmo, como é que é e tal. Mano, print na avaliação, joga pro cara. Print na avaliação, joga pro cara. Print na avaliação de um cara que tinha a mesma dúvida, ou o mesmo problema e foi resolvido, joga ele pro cara na hora da venda no WhatsApp. Então, é menos objeção de fechamento, porque a pessoa tem menos medo, fica com menos dúvida, porque alguém já passou por aquilo e ele tem aquela prova para ver. Então, eu preciso ter um menos esforço de venda para convencer. As próprias avaliações vão fazer isso por mim. Agora, o que mais? É um argumento poderoso em contrato comercial. Se você foca bastante, ou focou no início, num volume de atendimento residencial, esse volume de atendimento residencial vai te dar volume de avaliações, e com esse volume de avaliações, você vai poder galgar ali, ou pelo menos provar para um contrato comercial, para uma venda B2B, que você é realmente bom. Mesmo que você ainda não tenha feito nenhum contrato comercial, você vai provar que você é um bom profissional. Isso faz muita diferença. Ou seja, você já teve, sua promessa já foi entregue com qualidade para outras pessoas, então a minha proposta vai fazer mais sentido. Os caras vão falar, pô, os caras são bons. Então, o volume do residencial, o volume de serviços baratos, isso não fica percebido ali na avaliação. Não dá para saber se foram 100 serviços que eu fiz só a manutenção ali de R$30, ou uma visita que nem deu em nada, mas eu recebi boa nota, ou se essas 100 avaliações vieram de serviços complexos de instalação e manutenção, não sei o quê. Então, o simples fato de você ter muitas independe da origem delas. Claro que é bom ter boas avaliações, mas o volume conta nesse momento. Você tem menor custo por aquisição dos anúncios. Ou seja, você vai ter mais pessoas clicando, a taxa de clique maior, e com isso aumenta a qualidade do seu anúncio, a qualidade da sua campanha, você consegue pagar menos. Isso tanto no Google, você vai ter uma taxa de clique maior, e ele vai entender que o seu anúncio é bom, e ele vai servir você mais vezes, como também no Meta, no Instagram, você vai ter a entrega ali para 1.000 pessoas, e mais dessas 1.000 pessoas vão clicar. Então o seu custo por aquisição do cliente vai diminuindo cada vez mais. Então é isso que eu falei, né? Muita prova social vai aumentar esse CTR, essa taxa de clique nas campanhas, e você vai ter uma taxa, ou seja, mesmo número de reais investido, mais clientes. Isso aí todo mundo quer, né? Vamos falar sério. Você tem esse estímulo à recompra e à fidelização, porque não só o processo de avaliar vai lembrar para o cara que você é bom, ele vai botar isso na prática, quem avaliou também vai achar que você é bom, porque avaliou bem, como as avaliações de outras pessoas vão facilitar essa revenda. Porque é motivos óbvios, né? Gostei da avaliação, gostei do serviço, todo mundo gosta também, então vamos junto. Então é isso, clientes satisfeitos lembram desse valor, e pessoas voltam e compram e indicam o seu negócio. Então todos esses aqui são motivos de venda e conversão, sendo que essa justificativa para cobrar mais caro, para mim, se fosse só essa aqui, ó, já valia a necessidade de buscar avaliações. Então, além disso aqui em vendas e conversão, que vendas ali é o momento onde a pessoa está querendo comprar, falando de um para um. E o marketing é quando eu estou falando de um para muitos. Quando eu posto numa rede social, quando eu crio um conteúdo no meu site, alguma coisa assim. E aí vamos ver o que tem aqui. Bora lá. 12. Uso de prints de avaliações com posts nas redes sociais. Cara, postar na rede social é um problema pra galera. Eu aposto que é pra você também. Então simplesmente pega o que seus clientes falaram de você e coloca nas redes sociais. É simples, do jeito mais fácil. Você vai lá, printa, da tela do seu celular mesmo. Você printa uma avaliação e coloca nos seus stories. Pega os seus stories, cria um destaques, avaliações 5 estrelas, nossos clientes, qualquer coisa assim. E depois salva ali no destaques. Esse é o básico do básico, que já tirou a avaliação que estava ficando só aqui e já levou ela para a rede social, que é onde todo mundo está e onde às vezes você tem dificuldade de fazer conteúdo. Então, cada avaliação virou uma peça de conteúdo e você aparece mais, sem precisar fazer um videozinho, dancinha, criatividade. Basta você entregar um bom serviço, pedir avaliação e postar essa avaliação. E ela também pode virar um post, também pode virar um carrossel, também pode virar um Reels. Se você bota a avaliação ali atrás e fala, ó, esse cliente aqui, parará, com aquela telinha verde. Então, conteúdo infinito, basicamente, se você tiver sempre avaliação. Você pode criar essa série de avaliação, essa série de conteúdos, né? Essa linha editorial, que é o review do dia, a avaliação do dia. Então, hoje recebemos essa avaliação aqui desse cliente, grande cliente, parará. Você vai fazer esse blá 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 todo ali na rede social. E do melhor post possível, que não é você falando bem de você, é o seu cliente falando bem de você. Então, outro potencial cliente vai dar muito mais moral para um cliente falando bem de você do que você mesmo falando bem de você. Isso aqui é uma pauta, uma linha editorial recorrente, fácil de publicar, e seu perfil vai ter essa consistência sem dancinhas, né? Que
Quem é bom de dancinha, faz as dancinhas também funciona, mas a maioria não é. Então, esse é um caminho incrível. Reels ou vídeos lendo as avaliações, como eu falei, agora em vez de só postar a imagem, você pode ler, você pode literalmente ler a avaliação e depois fazer um comentário, você pode contar um detalhe daquele serviço, como é que foi, e aí você também consegue conteúdo de vídeo, né, que é muito importante. Ou seja, vira um conteúdo humano, emocional e extremamente persuasivo. Sua prova social ganha mais alcance, ou seja, de novo, ela deixa de sair ali somente desse local aqui, ó, do Google Maps, como eu mostrei, e vai para as redes sociais. E você pode postar em todas as redes sociais, nem pensa só no Instagram. Conteúdos de bastidores do atendimento que gerou avaliação, que é você postar a avaliação ali e contar casos ali, coisas que aconteceram nos bastidores. Se tiver uma habilidadezinha mínima de edição de vídeo, você pode ir lá jogar uma foto na tela, mostrar como estava, mostrar como ficou. E olha o nível desse conteúdo. Olha o nível desse conteúdo. O seu cliente fez uma postagem, ou seja, você está comprovando que foi um cliente mesmo que gostou do seu serviço, não é você falando bem do seu serviço. A imagem principal já está escrita ali, você colou aqui atrás, naquela telinha verde, né? Então, conteúdo principal é você ler a avaliação, só isso. O conteúdo secundário ali que você vai fazer a mais, que você vai ter que ter uma leve criatividade e é simples. É simplesmente fazer um comentário sobre aquele serviço que vocês prestaram. Se você tiver, você adiciona uma foto ainda. Coloca um antes e depois ali, fala, ó, chegamos lá, tava assim o negócio, a gente saiu, tava assim. Acabou, você não precisa de nada, ainda mete um óculos escuro aqui, ó, pra não ter nem que olhar pra câmera. E pau na máquina. Então, fazer um conteúdozinho assim, mostrando o que aconteceu, esquece. Isso aí vale tudo isso aqui que eu tô falando. Abraço. Brigadeirão aqui. Então, ó, você mostra o processo por trás da satisfação do cliente e o público entende melhor os seus diferenciais e valoriza a sua entrega. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, também merece negrito. Isso aqui é muito ouro. Porque é ouro além do comum. Porque isso aqui já é ouro também. Isso aí é o basicão. Isso aqui merece o print pelo basicão. Simplesmente postar nos destaques. Templates bonitos para história e feeds com depoimentos reais. Você pode pegar no Canva. A gente tem um material desse na comunidade, depois eu coloco aqui. Você pode pegar um template maneirinho. Às vezes você quer deixar no estilo da sua empresa. Você copia o texto, cola ali, copia o nome da pessoa, cola ali, copia a fotinha, cola ali, pronto. Tem um conteúdo ainda mais organizadinho, se você tem um feed organizadinho e tal. Sendo bem sincero, eu acho que não precisa ser assim. Não precisa. Eu gosto de um tapa de realidade ali, um printzinho exato do Google, para mim isso é top. Mas é uma outra opção que você tem para fazer. A avaliação fica até mais profissional ali, sua marca mais organizada, e isso é de cada um. De novo, não acho essencial. Não acho essencial, vou botar em itálico aqui. Ok. E-mail marketing com avaliações. Se você, e deveria, mandar um e-mailzinho todo mês pelo menos para sua base, no final de cada e-mail ou no início de cada e-mail, falando bem do seu negócio. Eu gosto do final do e-mail. No começo você adiciona um valor ali, se é limpeza de ar-condicionado, fala alguma manutenção que ele pode, deve fazer, se é algum cuidado com a rede elétrica, se é qualquer coisa que tenha a ver com o seu negócio, você vai mandar uma dica ali, para ficar sempre na mente do cara, ligado, se ele for indicar, se ele for pedir, é eu que ele tem que lembrar. E essa avaliaçãozinha entra no e-mail ali, de uma forma linda. Inclusive, se você tiver a lista de pessoas que nunca fez serviço com você, mas baixou um e-book seu, ou você pegou o e-mail para assistir um vídeo, aí você marreta essas avaliações até mais lá no topo. Depoimentos viram lembretes de confiança para sua base, clientes antigos e leads frios voltam a comprar com você e falam, é mesmo, esse cara é bom, fez um bom serviço para mim, todo mundo está falando que é bom. E por último, mas não a última mesmo, que a gente tem várias outras aqui, por último nesse vídeo, temos aqui sequência de conteúdos mostrando como conseguimos essa avaliação. Você pode falar, pô, que é basicamente uma réplica daquele outro ali, né? O que a gente fez ali? Ah, gostamos muito disso, daquilo outro. Eu vou explicar a história por trás daquela avaliação. Porque às vezes o cara pode falar, ah, legal, ele foi além do serviço para mim. Aí você pode falar, o que foi além? Ou, eu tinha um problema muito grande e eles resolveram. E você pode ir lá explicar qual era esse problema muito grande. Então você vai contar a história ali da avaliação. Seu foco não é nem só mostrar um antes e depois, igual eu falei. Ler a avaliação, fazer um comentário sobre a avaliação, mostrar um antes e depois. Mas é puxar uma história que tem ali, que não está contida ali, que a gente precisa trazer um conteúdo extra, né? Isso aqui já é além do primeiro passo lá, que é simplesmente printar. Isso aqui é só para você fazer um videozinho, detalhe, eu acho que você nem precisa aparecer se você quiser. Você pode botar sua fotinha ali também no canto, tipo se eu ficasse assim, ó, você quer a fotinha assim, ó. Pronto, já vai ajudar. Ou uma fotinha assim. Pronto. E aí você fala só em áudio, que é menos um problema para quem não quer ficar aparecendo. Ou você mete o óculos escuro também. E o cliente entende o valor do seu processo antes de contratar. O cara já vai começar a te conhecer. Tem uma expressão que a gente usa em marketing, só para finalizar agora. Eu ia escrever, mas não vou rabiscar. Que é, em inglês fica... não rabisca não. Aqui, ó. Que em inglês é know, de conhecer. Like, de gostar.
e trust, de confiar. Então aqui você tem que conhecer, gostar e confiar. CGC, gostei de CGC. Conhece, gosta e confia. Então, conhecer, você tem que aparecer, e avaliações vai te ajudar isso também. Gosta, você tem que mostrar algum conteúdo ali, tem que ver sua cara é bem legal. E ter confiança é depois que ele vê, não só a sua cara, não só você falando do seu serviço ali, aplicado, resultado, coisas que você fez. Então, depois que a pessoa conhece você, gosta, confia, meu amigo, para ela fechar, ó, nossa, que é cifrão sinistro. Para ela fechar aqui, é muito mais fácil. Então, é isso, essas foram 18 motivos para você ter as avaliações, para você fazer avaliações. Vou apagar esse aqui. E no próximo vídeo eu vou mostrar algumas dessas outras 32 aqui. Como você usa ela no seu site ou landing page, como você usa para melhorar o mindset e o posicionamento das pessoas ali, o seu e da empresa, o mindset seu e o posicionamento da empresa, como isso te ajuda no recrutamento e no RH, como isso te ajuda a motivar a equipe e trabalhar a cultura da sua empresa, como isso ganha em contratos comerciais, a gente já falou algumas coisas ali, e como isso melhora a sua possibilidade de expandir e escalar o seu negócio. Tudo isso, como eu falei, partindo de avaliações. Então, ó, não perca essa série. Aplique isso e se você precisar de ajuda, deve ter um link aqui embaixo, em algum lugar, onde eu vou te falar onde é que você pode aprender muito mais com detalhes e usar ferramentas para facilitar essa coleta de automações e com isso fazer o seu negócio crescer muito, começar, não só crescer, começar a lucrar muito mais. E é aquilo, né? Sem dancinhas. Para você que é de dancinha, fica na dancinha, mas também pega as avaliações. Mas para você que não é de dancinha, esse é o canal, beleza? Tamo juntos. Avalie-se. Avalie-se não, né? Consiga mais avaliações. 5 estrelas. É nóis.